Bom dia, cambada! Bom, hoje nós vamos para a nossa parte da nossa segunda aula sobre posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Nessa primeira parte, a gente vai estar discutindo as posições que uma reta pode ter em relação à circunferência e sua consequência dentro da geometria analítica. Tudo desse ponto de vista geométrico, a gente quer usar do ponto de vista analítico, que não é depender dessa geometria. Tudo bem? Vamos lá. Bom, para esta aula é necessário que você entenda muito bem a distância entre um ponto e uma reta da aula anterior. Caso você não lembre muito bem, retorne aqueles vídeos, a parte 1 e a parte 2, e veja novamente para que possa entender muito bem como se calcula a distância de um ponto a uma reta. É crucial para a gente caracterizar de modo analítico o nosso problema de posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Bom, existem três possibilidades para uma reta em relação a uma circunferência. A primeira possibilidade que eu tenho para uma reta em relação a uma circunferência é essa reta cortar a circunferência em dois pontos. Se essa reta corta a circunferência em dois pontos, essa reta recebe o nome de reta secante. Reta secante é aquela reta que corta a circunferência em dois pontos. Depois vamos aprofundar nesse fato de cortar em dois pontos. Bom, onde ela corta determina uma medida chamada corda. Corda é a distância entre o A e o B. Nesse desenho que eu fiz o primeiro, onde são os pontos onde a reta intercepta, corta a circunferência. A mesma coisa dizer que se eu pegar o conjunto da circunferência, conjunto de pontos que delimita a circunferência, e o conjunto de pontos da reta, esses dois conjuntos, quando eu olho a interseção de conjuntos, tem dois pontos em comum, que é o ponto A e o ponto B. Outra situação que pode ocorrer é da reta tangenciar a circunferência. O que significa tangenciar? Que ela só vai tocar, ela só vai dar um selinho na circunferência. Bom, se ela só vai tocar a circunferência, ela toca em um ponto. Nesse caso, esse ponto é chamado ponto de tangência. O ponto onde a reta fica tangente à circunferência. Se eu olho novamente em relação a conjunto, conjunto dos pontos da reta, intersecção com o conjunto dos pontos da circunferência, esse conjunto é unitário, só tem um pontinho lá que é o ponto T que eu desenhei. Agora pode ocorrer da reta nem tocar na circunferência e nem cruzar a circunferência, que é cortar a circunferência. Nesse caso a reta chama-se reta exterior ou reta externa. Nesse desenho a gente vê que não tem nenhum ponto da reta em comum com o ponto da circunferência. O que acontece neste caso? Quando eu olho a equação da reta, os conjuntos de pontos da reta, e faço a intersecção com o conjunto de pontos da circunferência, essa intersecção é vazia. Esses dois conjuntos são chamados disjuntos, ou seja, eles não são juntados por nenhum ponto em comum. Tudo bem? Bom, vamos dar características para cada uma dessas situações em termos da geometria analítica, em termos de uma coisa analítica. Bom, primeira coisa. Uma reta R, para que ela seja chamada secante, é necessário que essa reta corte a circunferência em dois pontos. Então, pelo desenho, isso é a mesma coisa que dizer que quando eu olho a distância do centro da circunferência à reta R, a distância do centro da circunferência à reta R, em relação à medida do raio da circunferência, essa medida de distância ela é menor que o raio. Então, se a distância do centro de uma circunferência à reta for menor que a medida do raio, é porque essa reta tem que realmente cortar a circunferência. Então, essa medidinha aqui, ela se torna menor que a medida do raio, no caso da reta secante. Bom, o próximo passo a gente tem a reta tangente. A reta para ser tangente é aquela reta que toca a circunferência em somente um ponto. E neste caso, veja só, se ela toca a circunferência na borda dela, a distância entre o centro da circunferência e a reta tem que ser exatamente o raio. Porque essa medida aqui é exatamente a medida do raio da circunferência, já que a circunferência ela tangencia a reta é tangente
a circunferência em um ponto. Então, o ponto onde ela é tangente e o centro, a distância tem que ser o raio. Bom, para o terceiro caso, a gente está na situação onde a reta não tem pontos em comum com a circunferência. Então, se eu mensurar essa distância aqui, e quando eu comparar com a medida do raio, eu vejo que essa distância, ela ultrapassa a medida do raio. Neste caso, a distância do centro à reta R é maior que o raio. Então, dessa forma, eu posso usar toda a ferramenta da geometria analítica para poder caracterizar a posição de uma reta em relação a uma circunferência, usando distância entre ponto e reta. Quando a distância entre o centro, que é um ponto, a reta for menor que o raio, minha reta é secante. Quando a distância entre o centro e a reta for exatamente o raio, a minha reta vai ser tangente. E quando a distância do centro, a minha reta, for maior que o raio da circunferência, a minha reta vai ser externa ou exterior. Qualquer um dos dois nomes é bem-vindo, tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de tricotomia na matemática. Ou o número ele é igual ao raio, ou esse número vai ser menor que o raio, ou esse número é maior que o raio. São três possibilidades que a gente tem para essa análise feita sobre essas relações de posições de retas e circunferência, tudo bem? Bom, vamos agora partir para a parte do exemplo, fazer o primeiro exemplo. Voltando, bom, vamos estar fazendo esse exemplo aqui, que é o exemplo para caracterizar a posição de duas retas, a reta R e a reta T, em relação à circunferência. Bom, essa circunferência ela está na equação da forma geral. Para que eu possa fazer uma análise de uma posição de uma reta a uma circunferência, é necessário que eu tenha o centro da circunferência e a medida do raio da circunferência. Porque eu estou a fim de usar a distância entre o ponto e reta. Distância entre o ponto, que vai ser o centro, a reta que eu quero verificar a sua posição. E essa distância ela vai ser comparada com a medida do raio da circunferência. Então, como eu tenho uma equação geral, nessa equação geral ela não fica nítida quem é o centro e quem é o raio. A gente vai ter que obter essas medidas de centro e raio. Então eu tenho a equação geral que é da questão, e eu coloquei aqui a forma geral da equação geral da circunferência, que a gente passou para vocês, o Iberê falou com vocês por meio do vídeo. Tem também um vídeo sobre posições relativas entre ponto e uma circunferência, que você também pode averiguar essa equação lá nesse vídeo, tudo bem? Vamos lá. Nessa equação, o centro tem coordenada A e B. A expressão menos 2a, que aqui é o coeficiente do x, aparece aqui em cima como tendo o valor 6, sendo o coeficiente da variável x. O que a gente vai fazer é uma comparação com a equação de cima com a equação de baixo, para obter a medida do a e do b, minúsculo, que é o raio da circunferência, perdão, que é o centro da circunferência, e comparar essa parte para obter o raio da circunferência. Então, esse menos 2a aqui, ele ocupa a posição do 6 aqui em cima. Porque eu já tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 2ax mais 6x. Então, menos 2a é igual a 6. Menos 2a é igual a 6. O a vai ser 6 dividido por menos 2, que é menos 3. O a ele é a metade desse número, com o sinal trocado. Bom, o menos 2b aqui, ele é o coeficiente do y. E em cima é representado pelo menos 12, junto com o sinal sempre. Então, menos 2b igual a menos 12. O menos 2 passa dividindo. 12 dividido por 2 dá 6. Menos dividido por menos dá mais. Olha que legal. O b é a metade desse número, que é o menos 12, com o sinal trocado, que é o 6. Tudo bem? Então, aqui a gente encontrou o valor do a. E aqui a gente encontrou o valor do B. Agora eu quero encontrar o valor do raio, porque eu já tenho o centro da circunferência. Então, para encontrar o valor do raio, eu olho para esta equaçãozinha, para essa expressão, a menos b, a mais b ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso aqui na minha equação vale 25. Então, eu vou substituir a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 25.
Para que eu possa calcular o valor do R, eu tenho que ter o A e o B, que eu já tenho. O A é menos 3, o B é 6, menos R ao quadrado igual a 25. Menos 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36, então fica mais 36. Menos R ao quadrado igual a 25. 9 mais 36 dá 45. 45 menos R ao quadrado é igual a 25. Eu vou passar o R ao quadrado para o lado de lá, ele fica positivo, e o 25 para o lado de cá, que fica negativo. Então vou ter 45 menos 25 igual a R ao quadrado. Fica 20 igual a R ao quadrado, que é a mesma coisa que R ao quadrado igual a 20. Então nosso raio, ele é a raiz de 20. Tudo bem? Bom, a gente pode fatorar a raiz e obter uma raiz mais simplificada. Raiz quadrada de 20. 20 é 4 vezes 5. 4 vezes 5. 4 vezes 5. 4 tem raiz exata que é 2. O 5 não. Então o R, ele é 2, porque a raiz quadrada do 4 vira 2, vezes a raiz quadrada de 5. Tudo bem? O raio é 2 raiz de 5. Então nós temos o centro da circunferência no ponto menos 3 e 6. E o raio valendo 2 raiz de 5. Então, de posse dessa informação, a gente já consegue poder resolver o problema de calcular a distância da reta ao centro da circunferência e poder comparar com esse raio. Eu vou fazer uma pausa rapidão enquanto eu apago o quadro para que você possa dar uma... Toma uma água, toma um café, vai lá. Voltamos para a gente poder resolver o nosso problema, o nosso exemplo, dando continuidade. A gente acabou de determinar quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 12y mais 25 igual a zero, uma circunferência que está na equação geral. Tivemos que fazer todo aquele processo para obter centro e raio. Qual que é o nosso objetivo? Verificar que essa reta 2x mais y mais 8 igual a zero é uma reta secante à circunferência. Para que essa reta seja secante à circunferência, a gente vai usar a forma de distância de um ponto, que vai ser o centro, à reta, que é a reta dada, e verificar que essa medida é menor que o raio da circunferência. Por isso que foi necessário obter centro e raio da circunferência. Tudo bem? Vamos lá? Bom, então eu vou utilizar a fórmula da distância do ponto à reta, que está aqui. O ponto ele tem duas coordenadas x0 e y0. Quem vai fazer o papel do ponto para nós é o centro. Então o x do ponto vai ser o x0, vai ser o menos 3. E o y0 vai ser o 6, ok? Não o 6 aí, o 6 lá, tá? Bom, a reta que a gente quer, que está na equação geral, é essa reta que é dada pela questão, 2x mais y mais 8 igual a 0. Nessa reta, o A maiúsculo vale 2. O B maiúsculo é o coeficiente do y, que vale 1. Então eu vou aqui reescrever aqui embaixo. O nosso x0 é menos 3 e o y0 é igual a 6. Meia dúzia. Bom, agora o que a gente vai fazer? Substituir na fórmula de calcular a distância entre ponto e reta. A distância que eu quero calcular é entre o ponto, que é o centro, e a reta, que é essa reta R. Então isso vai ser igual módulo. No numerador, é só eu pegar a expressão do lado esquerdo da reta e substituir o x e o y pelo x do ponto C e o y do ponto C, que é o x0 e o y0. Então ficaria aqui 2 vezes o menos 3, mais o valor do y é 6, mais 8. No denominador, ficaria a raiz quadrada do a ao quadrado, o a é 2, mais o b ao quadrado, que é 1. Então está ficando 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 6, mais 8, dividido. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Fica 4 mais 1, 5, fica a raiz de 5. Em cima eu posso cortar esses dois 6 com esse outro menos 6.
fica somente o 8 positivo. O módulo de 8 é o próprio 8, então fica 8 sobre raiz de 5. Agora eu vou fazer o processo da racionalização para eliminar a raiz no denominador. Vezes raiz de 5, vezes raiz de 5. Bom, em cima fica 8 raiz de 5. Embaixo fica 5, que é a raiz de 25, que é 5. Tudo bem? Bom, olha, a distância do centro à reta R foi 8 raiz de 5 sobre 5. O nosso raio, ele é 2 raiz de 5. Bom, quando eu pegar o 8 e dividir por 5, vai dar 1,6. Só que é a mesma coisa de escrever 1,6 raiz de 5. Concordam comigo que 1,6, que foi o resultado de 8 dividido por 5, 1,6 raiz de 5 é menor que 2 vezes raiz de 5? Sim, né? 1,6 é menor que 2. Isso daqui é menor que 2 raiz de 5, que é o nosso raio. Conclusão, R é secante, porque a sua distância do centro da circunferência à reta 2x mais y mais 8 igual a 0, que é a reta R, deu menor que a medida do raio. Se for menor que a medida do raio, a reta é secante. Então acabamos de verificar que a reta é secante. Vou fazer uma pausa, vou apagar o quadro, enquanto isso você vai tomar o seu cafezinho, para a gente poder resolver a próxima questão. Estamos de volta para fazer a segunda parte da questão. Já apaguei o quadro, você já tomou o seu café. Agora a gente vai resolver a segunda parte, que é verificar que a reta T, y igual a 2x mais 2, é tangente a essa circunferência. Bom, essa reta, ela está na forma reduzida, para que a gente possa usar a distância entre ponto e reta, que é uma ferramenta que estamos utilizando para poder caracterizar a posição de uma reta a uma circunferência. A equação tem que estar na forma geral. Então o que eu vou fazer? Muito bem, passar para a forma geral. Então eu vou pegar essa equação, passar para a forma geral. Vou pegar o y e mandar para lá, que é menos y mais 2 igual a 0. Está na forma geral. E na estética, que a forma de distância entre ponto nos pede, que é a primeira variável x, y, e depois o termo que não depende de x e nem de y. Novamente, o x0 e o y0 vai ser o do centro, que é o ponto que eu quero verificar sua distância reta. É o menos 3 e o 6. O a, nesse caso, ele é o 2, que é o coeficiente do x, tá? O ax, 2, o a vale 2. E o b agora é menos 1. Tranquilo? Então vamos agora substituir na fórmula e verificar o que vai acontecer com essa expressão. A distância do centro à reta T agora vai ser, em cima, no módulo, é substituir na equação da reta do lado esquerdo, nessa expressão aqui, o x0 por menos 3 e o y0, o x por menos 3 e o y por 6. Então ficaria 2 vezes o menos 3, menos 6, mais 2, que é o termo constante. Pronto, substituímos. Embaixo é a raiz quadrada do 2 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado. Feito. Agora, em cima, 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 2. Embaixo, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Parece a raiz de 5. Em cima está ficando menos 12, mais 2, que dá menos 10. Então fica menos 10 aqui dentro do módulo, dividido pela raiz de 5. O módulo do menos 10 é igual a 10, então fica 10, dividido por raiz de 5. O que eu vou fazer agora? Vou racionalizar. Isso, muito bem. Vamos multiplicar por raiz de 5 embaixo, por raiz de 5 em cima. O que vai aparecer no numerador é 10 raiz de 5. Embaixo, raiz de 25, que dá 5. 10 dividido por 5
dá 2. Então fica 2 raiz de 5. Olha que bacana. A distância do centro à reta T é igual a 2 raiz de 5. Mas 2 raiz de 5 não é exatamente a medida do raio, que é igual ao raio. Qual que é a conclusão que a gente chega? T é uma reta tangente. Então conseguimos verificar que a reta T é uma reta tangente. Tá aí mais um exemplo dessa teoria de posições relativas entre reta e circunferência. Finalizamos aqui a nossa primeira parte e vamos partir para mais uns exemplos para que a gente possa ficar fera nesse negócio. Obrigado, pessoal. Aguardo vocês na próxima parte.